E hoje o nosso papo é sobre propósito, né? Sobre esquecer o propósito. E vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. Ontem a gente teve a nossa mentoria, né? Nossa primeira pré-mentoria aí do Plano R1 sobre escolha de especialidade. E a gente ficou 2 horas batendo papo sobre especialidade, dúvida e tal. Pá. E sempre que esse assunto surge de especialidade, depois que acabou a mentoria, eu falei, cara, eu preciso levar esse tema amanhã para o Instagram, porque ele é muito mal compreendido muitas vezes, né? E vocês vão entender o porquê. Às vezes quando a gente começa... Deixa eu ligar o ar aqui. Quando a gente começa a estudar para residência e a gente escolhe uma especialidade, a gente sempre fica com aquela dúvida, né? Pô, será que essa é a especialidade de fato para mim? Pô, será que eu estou escolhendo certo? Será que eu estou seguindo o objetivo certo? Será que esse é meu propósito de vida? E aí a gente começa a entrar nesse looping, né? Pô, não sei se é meu propósito, então se eu não sei se é meu propósito, eu não sei se é essa especialidade mesmo que eu devo seguir. Se eu não sei se é essa especialidade que eu devo seguir, eu não sei se eu vou continuar estudando da forma que eu precisava estudar mesmo. E aí você começa a entrar num looping. E aí a gente precisa começar a se questionar, né? Será que realmente o meu propósito está ligado à especialidade que eu vou escolher? Será que sim? Será que não? Será que isso deve ditar se eu escolho uma especialidade ou não? E teve um certo tempo que eu refleti muito a respeito disso, tá? Muito a respeito disso. Porque eu entrei nessa viagem, né? Nessa ego trip de achar que eu precisaria achar meu propósito antes de tudo para começar alguma coisa. E é exatamente por saber que essa busca constante por propósito, por algo maior que guie nossos caminhos e o fato disso congelar a gente muitas vezes, que eu decidi trazer esse assunto aqui para vocês. Porque eu sei que muitos de vocês talvez pensem assim, pô, Thiago, eu não sei, cara, se é meu propósito, essa especialidade, se não é. Se a medicina é meu propósito, se não é. Não sei. E aí, se eu não sei, o que eu faço? Como é que eu acho? Eu preciso achar? Que a gente vê muito por aí, né? Na internet, na televisão, até em livro, né? Comece pelo porquê. Que a gente magicamente acharia o nosso propósito. E uma vez que a gente encontrasse o nosso propósito, tudo ali estaria resolvido. Todos os nossos caminhos ficariam mais claros. E a gente entenderia o porquê a gente faz o que a gente faz. E por que a gente vai para onde a gente vai. E por que a gente deve continuar seguindo. Tá, mas e até chegar lá o que a gente faz? E até achar isso que a gente faz? E se eu não achei ainda, Thiago, o que a gente faz? Eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá? E sejam absolutamente sinceros. Sim ou não, é uma conversa. Vocês acham que vocês já encontraram o propósito de vocês? Conta para mim aqui no chat. Vocês acham que vocês já encontraram o propósito de vocês? Sim, não, não sei. Contem para mim aqui no chat. Contem pra mim aqui no chat. E depois eu vou falar pra vocês sobre o meu. Contem pra mim aqui no chat. Encontraram o propósito de vocês já? Espero que sim. Mas talvez ainda reste uma dúvida, né? Uma certa dúvida, não tenho certeza. A grande verdade, né? E o que a gente precisa prestar atenção é que para a maioria das pessoas essa certeza de fato sobre ter encontrado o teu propósito, ela não vai vir tão fácil.
Então, será que a gente deveria esperar de fato a gente encontrar o nosso propósito para seguir algum caminho? Será que a gente deveria encontrar um propósito e uma especialidade para seguir essa especialidade? Será que isso evitaria a gente de ser feliz caso a gente não encontrasse logo de cara? E nessa indefinição, e nessa ânsia por encontrar esse propósito que todo mundo diz que você precisa encontrar para que tudo faça sentido, as pessoas passam a não se mover em direção a nada. Porque simplesmente ficam naquela, eu não sei se é isso, né, que eu devo fazer da minha vida, eu não sei se esse é o meu propósito, eu não sei. Cara, esquece o propósito. Começa pelo trabalho. Começa por servir. Começa por estar lá todo dia fazendo o seu papel, fazendo o seu melhor, entregando o teu máximo. Que o propósito vai vir no meio do caminho. Ao invés de ficar esperando as respostas virem para você começar a dar os primeiros passos, começa a caminhar e a resposta vai vir enquanto você caminha. Esse é o grande ponto. Hoje em dia esse papo de propósito ele ficou tão idolatrado que as pessoas acham que você precisa encontrar teu propósito para começar qualquer coisa. Ah, vou fazer uma especialidade, mas só vou fazer se aquilo for o meu propósito de vida. Ah, eu vou trabalhar em algum lugar específico, mas só se cuidar daquele perfil de paciente ou cuidar for o meu propósito de vida. Agora, presta bem atenção no que vocês me responderam agora há pouco, quando eu perguntei se vocês tinham encontrado o propósito de vocês. Espero que sim. Não tenho certeza. Também sem certeza. Porque essa certeza, muitas vezes, ela demora para chegar, às vezes nem chega. E a gente não deve ficar parado esperando isso chegar para começar a fazer o que a gente precisa de fato. Tiago, você tinha encontrado o seu propósito na neurologia antes de passar na residência? De jeito nenhum. Não tinha. Tiago, você tinha encontrado o teu propósito antes de começar a mentoria? De jeito nenhum. Não tinha. Você não precisa de respostas e de porquês e de propósito para começar as coisas. Mas você precisa começar muitas vezes para conseguir encontrar isso. Hoje, se você me falar assim, Tiago, você encontrou o teu propósito? Cara, talvez, mas não sei também. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Isso virá conforme eu caminho. E isso só vai vir mediante o serviço, mediante servir, mediante estar ali para agregar na vida do outro, mediante sair do meu lugar e começar a andar, mediante trabalho. Muitas vezes as pessoas e a gente também, a gente tenta inverter a ordem, né? Ao invés de servir e trabalhar para achar o propósito, a gente quer achar o propósito para começar a servir e trabalhar. Isso é doideira. Isso é maluquice. E aí a galera começa a entrar numa viagem de tipo assim, eu vou ficar fazendo isso daqui. Enquanto eu não acho meu propósito, eu vou ficar aqui no banho-maria, fazendo o basicão, sem perseguir nada específico. E aí quando eu encontrar o meu propósito, quando der aquele clique, eu vou. E não sai dali. E tem aquelas outras pessoas que ficam nesse mesmo banho-maria e ficam nessa viagem de, cara, mas eu não acho o meu porquê, eu não encontro o meu propósito, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Para de inverter a ordem das coisas. Primeiro vem o servir, primeiro vem o agregar, primeiro vem o trabalhar, primeiro vem o somar na vida dos outros. Depois vem o propósito. O propósito se encontra no meio do caminho.
o propósito você encontra no meio do caminho. E veja, aqui eu não estou falando objetivo. Objetivo é uma coisa, propósito é outra, né? Objetivo é uma coisa, propósito é outra. Teu objetivo pode ser passar em dermato sem que teu propósito de vida seja ser dermatologista. Até porque teu propósito vai ser maior do que isso, né? Teu objetivo pode ser passar em dermatologia e teu propósito não ter nada a ver com dermatologia. Mas, Thiago, meu propósito não deveria ter a ver com o que eu faço? Quem disse? Quem disse? O que você faz pode ser uma ponte, por exemplo, para você encontrar o teu propósito. Quantas pessoas, por exemplo, né, não têm uma profissão de dia, durante o dia normal, e aos finais de semana fazem alguma atividade ali de caridade, alguma atividade de assistência voluntária, e nessa atividade de voluntariado ela acaba encontrando o seu propósito. E o que o dia a dia tem a ver com esse propósito? Nada. Agora, se a gente ficar esperando as respostas virem magicamente do nada para começar a fazer as coisas, não vai rolar. Não vai rolar. A gente dificilmente vai ter todas as respostas antes de começar qualquer coisa na vida, e coloca isso na tua cabeça agora, tá? Você quer ficar bom em alguma coisa? Começa quando você ainda está ruim. Você quer ficar perfeito em alguma coisa? Começa quando ainda você não é perfeito, quando as coisas não estão perfeitas. Você quer encontrar o teu trabalho? Você quer encontrar o teu propósito? Começa trabalhando, começa servindo. Começa sem propósito. Você quer ficar forte? Começa fraco. Você quer ficar inteligente? Começa burro. Porque a gente não tem todas as respostas quando a gente começa. E querer ter todas as respostas antes de começar é colocar uma carga sobre você mesmo que você não precisa. Comece antes de estar pronto. Comece antes de ter o teu propósito. Comece antes. Pega isso. Pega essa chave. Comece antes de estar pronto. Comece antes de ter o teu propósito. Comece antes. Comece agora. Se as pessoas não ficassem esperando ter todas as respostas e ter o teu propósito antes de começar as coisas, elas seriam muito maiores no que fazem. Pelo simples fato que elas teriam começado antes, teriam mais tempo para crescer. Enquanto elas crescessem, elas encontrariam o bendito do propósito. E não encontra porque não sai do lugar. Porque fica no banho-maria a vida toda. Posso te falar uma das maiores chaves? Uma das maiores chaves, e pode ser usada para residência ou qualquer coisa da tua vida, tá? Uma das maiores chaves que eu peguei nos últimos anos foi a chave da exposição. Exposição. Exposição a quê, Thiago? Exposição aos outros, exposição ao trabalho, exposição às experiências. Exposição a experiências. Se você não se expõe a experiências diferentes, se você não se expõe ao trabalho, se você não se expõe às pessoas, se você não se expõe, você não consegue extrair o que tem de melhor em cada coisa que passa pela tua vida. E aí o que acontece? Você vira simplesmente aquela pessoa que fica sentada na calçada. Não sei se vocês são do interior como eu, né? Mas você vira aquela pessoa que fica sentada na calçada, naquela cadeira de cordão, sabe? E fica só vendo as pessoas e os carros passarem. Parada no mesmo lugar. Vendo passar. Sem saber para onde ele vai.
sem saber para onde ela vai, sem saber para onde esses caminhos dão, sem sair do lugar, sem direção, sem saber o que existe no final dos caminhos, só vendo a vida passar diante dela. Será que essa é a vida que vale a pena mesmo ser vivida? Uma busca constante por um propósito que só vai aparecer quando a gente sair do lugar, mas a gente não sai do lugar porque a gente fica buscando um propósito para que isso aconteça? E é a partir do momento que a gente reconhece que a gente não precisa estar pronto para começar, que a gente não precisa ser inteligente para começar, que a gente não precisa ser perfeito para começar, que a gente não precisa ter um propósito para começar, que a gente não precisa de nada para começar, a gente só precisa sair do lugar e que as respostas virão ao longo do caminho, é quando as melhores coisas da vida começam a aparecer. E aí o que você vai perceber é que você começou sem ter certeza que você queria, por exemplo, a especialidade que você queria. Mas ali dentro da residência, fazendo o teu trabalho no dia a dia e servindo da tua forma no dia a dia, você começa a flagrar um pontinho ali. E dizer assim, cara, talvez o meu propósito seja esse. Mas a resposta ela veio depois. A resposta veio depois e não antes de você começar. E talvez fora da residência você comece a fazer outra coisa. Que você começou porque começou sem ter nenhuma resposta antes. E fazendo essa única coisa, tendo a experiência, a exposição repetitiva e prolongada, você identifica um único ponto lá e fala, cara, eu acho que esse é o meu propósito. Depois de ter começado e não antes. O que eu quero que fique bem claro para vocês aqui hoje, e para esse ano que vai começar, e é engraçado, né, que daqui a poucos dias o ano vira e vem aquela sensação de recomeço junto. E se a gente tem a oportunidade de recomeçar, não vamos incidir nos mesmos erros que a gente já cometeu antes. E você sabe que um grande erro que você já cometeu antes foi não começar simplesmente porque você achava que você não tinha todas as respostas. As respostas, elas vêm ao longo do caminho. Como é que você consegue dar o diagnóstico de um paciente? Não é através de anamnese, exame físico, às vezes exame complementar, raciocínio, diagnóstico e diagnóstico. Se você não percorresse esse caminho, que resposta você ia ter? Ele ia chegar para você e ia falar, doutor, eu tenho lúpus? Por quê? Você precisou de exposição à experiência dele, da doença dele, do exame dele, para que ao longo desse caminho você fosse encontrando as respostas. Ninguém começa pronto. Ninguém começa pronto. Ninguém começa pronto. Talvez alguém comece com um pouquinho mais de resposta do que você. E existe uma grande chance dessa pessoa que começou com um pouquinho mais de resposta do que você ter perdido muito tempo que ela poderia ter começado antes. Muito tempo. Muito tempo. Então para de achar que as respostas vão vir antes da experiência, antes da exposição. Isso só está fazendo com que você perca tempo
e não chegue a lugar algum. Fique nesse banho-maria eterno da vida, só vendo os carros passarem, as pessoas passarem, sem saber onde os caminhos dão, sem sabendo qual é a direção enquanto a vida passa diante dos seus olhos. Talvez esse tenha sido o seu 2022. Mas de jeito nenhum, e você já afirmou isso pra você, que isso não vai ser o teu 2023. Escreve aqui pra mim embaixo, comece sem propósito. Comece sem propósito. Escreve aqui embaixo. Comece sem propósito quer dizer que não é que você não vai buscar isso ao longo da tua vida, mas quer dizer que você tem a consciência de que isso vai vir ao longo do caminho, que você não precisa saber todas as respostas agora. Escreve aqui embaixo para mim, comece sem propósito. Uma vez que a gente toma isso como verdade, as coisas elas ficam mais leves e objetivas, né? Ah, eu quero começar isso daqui. Ah, mas por quê? Ah, por isso e isso. Mas será que é meu propósito? Não sei, mas vambora. Vambora. No caminho a gente descobre, pô. Isso aí, Bi. Isso aí, Mari. Comece sem propósito. Ah, eu vou por esse caminho aqui, mas será que esse é o caminho certo? Cara, não sei, mas eu quero fazer por isso e isso. No caminho a gente descobre, então vamos. A gente precisa se dar o presente de ser livre, cara. De tomar risco. De, cara, faz sentido pra você, vai atrás. E se não der certo, beleza, você vai aprender no caminho. Agora, se a gente tentar ter todas as respostas antes de começar, a gente não vai começar nunca. A gente vai viver no banho-maria eterna, a gente não vai sair do lugar. Mas se você sair do lugar, mesmo sem ter todas as respostas, elas virão. Elas virão. De novo, quer ficar inteligente? Comece burro. Quer ficar perfeito? Comece imperfeito. Quer ficar bom? Comece ruim. Quer achar teu propósito? Comece trabalhando, comece servindo. As respostas virão ao longo do caminho e não você terá as respostas antes de começar a caminhar. Pega essa chave. As respostas não virão antes de você caminhar, elas virão ao longo do caminho. Fez sentido, pessoal? Fez sentido? Fez sentido? Fez sentido? Comenta pra mim aqui no chat. Comentem pra mim aqui no chat. E aqui a gente já quebra a primeira barreira do início das pessoas que não começariam a estudar para residência porque ficariam nessa ego trip de eu tenho que ter todas as respostas porque eu preciso dominar o meu caminho, porque eu preciso seguir uma coisa certa. Para com essa porra. Você só precisa começar. A resposta vai vir ao longo do caminho, cara. Bia falou que sim, Mari falou que sim. Que bom, pessoal. Eu espero que aos poucos. Eu quero que você me responda aqui agora. Já virou alguma chave para você ao longo dos últimos 10 dias que a gente está aqui, todos os dias às 5h55 da manhã? Já virou alguma chave aí para você? Fala sim ou não para mim aqui embaixo. Sim ou não? Já virou alguma chave aí para você? Vocês vão ver como cada uma dessas chaves, elas vão ser usadas ao longo de todo o seu ano de preparação. Mari falou que virou a chave lá. Boa. 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 Cada uma dessas chaves serão constantemente usadas por vocês durante o ano de preparação. E por que ninguém fala isso?
Porque isso fica guardado a 7 chaves por tanta gente por aí que sabe disso e não traz isso pra você. E fica falando assim, ah não, vai lá, revisa. Porra. Papo de gente adulta, né? Quer aprender a revisar? Ensina a revisar tranquilamente, mas não é aí que começa. Não é aí que começa. Isso é uma parte mais à frente e que a gente vai trazer. Mas antes a gente precisa virar umas chavinhas aí para te reprogramar. Para você começar a ver além, para você começar a ver, opa. Pessoal, se fez sentido, nos vemos amanhã às 5h55 da manhã para a chave número 11. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.